Boa tarde, amigo Jornal Dimensão. Obrigado a vocês. Estamos ao vivo, direto da JJ Serviços Médicos de Imbé. O telefone aqui é 3627-1150, onde você pode ligar para cá, falar com as meninas que vão lhe atender, aqui no centro de Imbé, como também Canoas, Porto Alegre, outras empresas, outros atendimentos da JJ. Hoje nós estamos falando com o doutor Luiz Xavier, nutricionista que nos atendeu hoje aqui, e vai falar um pouquinho sobre AVC, um pouquinho sobre frutas, sobre alimentação para você. Você sabe que eu já aprendi um pouquinho com ele, porque se você comer a fruta na hora certa e a quantidade, aí resolve. Não comendo assim, a coisa não resolve não. Doutor, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Frutas são sempre saudáveis, né? A questão toda é que nós tendo essa informação, muitas vezes nós partimos do princípio de que como é saudável a gente pode comer bastante. E não é assim, né? A fruta por si só, ela tem o seu açúcar, que muitas vezes é um açúcar saudável. Se tu começar a comer em demasia ou misturando os açúcares com outras frutas, bom, aí nós já podemos ter uma grande complicação. Bom, você que agora está no interior do estado, Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, aqui na praia do litoral Grande de Porto Alegre, boa tarde para você. Daqui a pouquinho nós temos Jornal da Noite, direto no estúdio de Dimensão aqui em Tramandaí. Temperatura 18 graus, tempo bom em Tramandaí. E o doutor fala um pouquinho para a gente que nós sentimos que o AVC, ele teve um pouquinho uma subida, né? Não sei se são os problemas do dia a dia, o cara está se alimentando mal. Doutor, o que é bom para o AVC em termos de alimentação? Esse é um ponto bem importante mesmo, porque está sendo verificado que nós estamos tendo não só um aumento no número de casos, mas uma brevidade nos casos. Ou seja, geralmente o índice de AVC ele era maior em pacientes de 65 a 70 anos. Hoje nós estamos tendo casos de AVC mais recentes, em pacientes com 50 a 55 anos. Isso não é tão comum. O que está sendo indicado em relação a isso? O porquê? Qual o motivo disso? Primeiramente, a nossa rotina. Nós temos cada vez mais ingerido gordura, uma alimentação mais gordurosa, e nós estamos ficando cada vez mais sedentários, tá? Também há a questão de que o tabagismo e a bebida alcoólica, elas estão intimamente ligadas, tá? Como vou dizer assim, a aparição dos AVCs, tá? Tanto os isquêmicos quanto os de menor impacto. Mas também, assim, a gente não pode deixar de referir que uma alimentação cada vez mais pobre em nutrientes e mais rica em gorduras, ela anda abraçada com AVC. E dado a nossa rotina de dia a dia, a questão de estresse, o trabalho, isso, além de aumentar o nível de risco de AVC, ela impede a atividade física, entende? Não vou dizer que ela impeça a atividade física, mas ela dificulta a prática da atividade física, e esse é um outro risco bem importante, bem iminente para o acontecimento de AVCs. Uma fruta, uma verdura, alguma coisa, que essa pessoa que tem um problema no coração, porque geralmente é o sangue, né? Sim. O que dá o problema do AVC é o sangue, a gordura na veia. Qual é a fruta? O que ele pode ingerir, o que ele pode tomar para tentar melhorar isso aí? Bom, vamos falar de diminuição de riscos, tá? Então, vou falar em alimentação, diminuição de riscos para AVC. A gente está partindo do princípio que o paciente não teve o AVC ainda. Então, e nem queremos que tenha. O que a gente vai preconizar? Então, frutas cítricas, tá? Laranja, limão, são frutas que ajudam bastante na prevenção do AVC. Calma, temos que falar sobre isso agora. Lembra que a gente falou sobre dosagem. O paciente agora vai ouvir, o ouvinte agora vai ouvir e vai dizer, não, então se laranja ela é um fator de proteção para o AVC, eu vou começar a comer laranja enlouquecidamente. Então, esse paciente vai ter diabetes. Então, sempre tem um cuidado, uma laranja. E quando a gente fala sobre laranja, a gente não está falando do suco da laranja. Tipo, ele falou lá laranja, então se eu tomar um suco de laranja está tudo certo. Come a laranja, tá? Por causa das fibras, por causa de todas as vitaminas envolvidas, não apenas no suco dela. O limão, ele já é um pouco mais complicado para a gente falar em comer o limão,
né? Mas tem que comer. Mas tem que comer. A gente pode, então, inventar receitas com ele, onde vai o limão. O bagaço, né? Exatamente. Pode saborizar a água, entende? Sem adicionar açúcar, por favor. Mas pode saborizar a água para o paciente que tem dificuldade de tomar a água. Ou então tu pode fazer uma panqueca, por exemplo, com uma banana, panqueca de aveia com banana, um pouquinho de limão, entende? Bolo de limão com farinha integral. Porque aí tu está comendo o limão. Abacate é uma fruta que é cardioprotetora, desculpa, e por si só ela também é uma protetora em relação ao AVC, só que o abacate, cabe lembrar, tudo é dosagem. Então o que acontece? O abacate é uma gordura boa, não deixa de ser uma gordura, mas é uma gordura boa. Então sempre que a gente vai fracionar a porção do abacate, é 1/4 de abacate dia. Ou seja, um abacate na semana é 4 vezes na semana. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 4 vezes na semana. É uma dose ideal. Temperos, cúrcuma, açafrão, são ótimos para prevenção dos AVCs. Quais são as questões? Cúrcuma e açafrão, eles têm um índice de pressão maior, certo? Então, tu tem que ter um certo cuidado para não colocar cúrcuma em tudo, açafrão em tudo. Açafrão vai muito bem no arroz. Qual arroz? Não o branco, preferencialmente o integral. Porque a gente sempre tem que ter o cuidado. Quando tu vai cuidar da saúde do paciente, tu não pode cuidar um ponto. Entende? Ele vai ter uma prioridade. O paciente está com pressão alta, o paciente está com diabetes, o paciente está com problema de colesterol. Essa vai ser a prioridade. Mas tu não pode resolver um problema e causar outro. Doutor, uma pergunta agora que o senhor falou. Nós temos 2 tipos de arroz aí. Certo. Nós temos o arroz normal, que a dona de casa faz todo dia, que é o branquinho, o agulhão. E nós temos o barbolizado, né? Barbolizado. Qual é a diferença dos dois? Como é que funciona? Tá, vamos botar assim, ó. Nós temos 3 tipos em relação ao arroz, né? Nós temos 3 tipos de arroz básicos, tá? Que é o branco, o parboilizado e o integral. O integral, tá? É onde a casca, ela não é retirada na secagem. Então, não sendo retirado na secagem, ele vai conter mais fibra no germe dele. O refinado, que é o branco, a casca é retirada. Então, ele não tem praticamente nenhuma fibra. Não havendo fibra neste arroz, tá? No arroz branco, no arroz refinado, vamos dizer assim, ele vai ter um índice glicêmico maior e um pico de insulina. Ou seja, tu vai comer o arroz e para absorver aquilo, tu vai ter que liberar mais insulina, porque ele vai gerar mais açúcar no teu sangue. O refinado. O refinado, que seria o arroz branco, tá? Qual é a diferença, então, do arroz branco para o arroz integral? Porque muitas pessoas, é bem interessante essa tua pergunta, porque muitas pessoas, no processo de emagrecimento, elas pensam assim, não, eu quero emagrecer. E eu preciso emagrecer, entende? E ela entra quase que numa paranoia, precisa emagrecer. Aí ela fica contando calorias. O arroz integral, ele tem mais caloria que o arroz branco. Ah, então ele engorda mais. A questão não é essa. O arroz integral, por ter mais fibra, ele pode ter um pouco mais de calorias que o arroz branco. Só que ele vai te dar uma saciedade maior e ele não vai prejudicar a tua glicose. Aí a pessoa comendo arroz branco, ela emagrece mais. Sim, e ela ganha uma diabetes. Vale a pena? Né? Qual é a diferença, então, do arroz parboilizado? Ele é um intermediário, porque ele tem a retirada da casca no processo de secagem não total. Então, muita gente... O arroz ele é um alimento que ele está muito presente, né, na comida do povo brasileiro, da nossa comida. Muita gente não sabe comer sem arroz. O bom é não comer o arroz. Muita gente não sabe comer sem arroz, né? Então, o que tu faz assim, ó? O paciente chega aqui e diz, olha, eu não consigo comer sem arroz branco. O pulo do arroz branco para o arroz integral, ele é um pulo muito grande. Nem sempre o paciente consegue se adaptar. O arroz integral, até por ter mais fibra, ele demora mais para cozinhar. Nem sempre a pessoa consegue acertar o ponto. Às vezes tem que fazer na pressão. Então a gente bota no parboilizado, para tirar o arroz branco, bota no parboilizado, entendeu? Que acaba sendo uma escolha mais saudável que o arroz branco, não tanto quanto o integral, mas mais saudável que o arroz branco. Tem casos que a gente tira o arroz. Olha só, para você que tem problemas aí. Doutor, couve, couve-flor, nós estamos conversando sobre isso, couve-flor,
o verde é o Brócolis. brócolis, faltou um aí, né? Couve-flor, repolho e brócolis. É bom para a pressão? Então, aí é que está o ponto. São alimentos enxofrados, tá? São alimentos que eles podem ajudar a regular a pressão. Isso tem uma diferença entre regular a pressão e diminuir a pressão, certo? Isso tem uma diferença bem grande. Eles ajudam a regular a pressão. Qual é a questão dos enxofrados? Tá? O paciente pode ter um desconforto com gases, porque eles vão gerar gases, tá? no teu estômago. E a outra questão deles é que se tu comer eles em demasia, numa porção que seja todo dia e numa porção aumentada, tu pode ter um aumento de pressão. E aí é que está a questão. Porque eles podem ajudar a regular a pressão, mas se tu comer em demasia, tu pode ter um aumento. Entende? O que ajuda? Porque é bem importante a pergunta. A hipertensão ela é um fator de risco para a ocorrência de AVC. Entende? Então, sempre o paciente já passou de 60 anos, hoje em dia até um pouco menos, o paciente com pressão desregulada, entende? A gente muitas vezes acaba colocando ele em medicação, mas já arrumando, tentando aconselhar em relação à alimentação, à atividade física e à ingestão de água para essa pressão diminuir. Porque quanto mais a pressão aumenta, maior risco é para a doença cardíaca e para o AVC. Então, o que seria bom para a pressão? Frutas cítricas, não tendo a diabetes, água, temperos, como alho, ajuda bastante, entende? Por causa da alicina, eles vão distensionando os vasos, mas nada disso funciona se o paciente não tomar água. Bom, telespectador que está do outro lado e quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Vou aproveitar aqui com o doutor. Diga. Perguntaram sobre o espinafre. Perguntaram sobre o espinafre. Quem perguntou? Dona Carla Guzinski. Dona Carla Guzinski. Tá. De uma maneira genérica, dona Carla, o espinafre é uma fonte de ferro muito importante, tá? Bem interessante porque o ferro, nós temos o ferro onde a gente provém de origem animal, tá? De queijo, leite, carnes. O paciente vegetariano, ele não acaba não tendo essa ingestão. Então a gente acaba buscando ferro em outras fontes, e o espinafre é uma fonte bem importante dele. É importante lembrar, o espinafre ele acaba não sendo tão enxofrado, tá? Como o rabanete, como, por exemplo, assim, a própria couve-flor, mas ele tem um índice de enxofre. Então é sempre interessante lavar bem, às vezes fazer um molho. Ele funciona muito bem acompanhado de proteínas. Então um omelete com espinafre, pô, muito, muito bom, muito adequado. Sempre lembrando, omelete, o ovo não pode estar imerso na gordura. É um pouquinho de gordura apenas para fazer o cozimento e tu mexe ele junto com o espinafre, uma cebolinha para ajudar. É claro que vai mais da questão do paladar, mas é uma fonte de ferro importante e com um pouco de cálcio também, são origens não animais desses nutrientes. Tá aí, Carla, a resposta. Se tiver alguém que queira perguntar para o doutor, pode fazer. Eu de manhã eu como 2 ovos na água. Tá. Minha esposa bota um pouquinho de água na frigideira e eu estalo 2 ovos ali, né? Uhum. Então, vamos lá. Falamos em polêmica, então, né? 2 ovos, ele está até um pouco acima da medida de colesterol do dia, tá? Diária. O ovo, tu faz ele 2 ovos na água, tu chega a fazer ele cozido? Não. Não, ele fica meio poché, né? Tá. Ele fica meio mole. O ideal para o consumo de ovo... Não bota sal. Não, beleza, mas o ideal para o consumo de ovo é ele cozido duro. Tá? É a melhor, nutricionalmente falando, eu não estou falando de paladar. Tá? Nutricionalmente falando, seria ovos cozidos duro. O ideal... 2 ovos cozidos de manhã. Aí o horário a gente vai deixar em relação a como tu te sente melhor. Tu acorda com fome? Sim? Sim. Então assim, poderia fazer o ovo mexido ou cozido duro. Entende? Seria melhor se fosse um. Porque com 2 ovos tu vai estar quase que preenchendo a tua quantidade de colesterol dia. Só que tu vai comer mais durante o dia. Tu vai comer carne durante o dia. Carne também vai fabricar colesterol, entendeu? A tua carne vai ter um cozimento, que o melhor cozimento para ela é banha. Ali a gente vai ter um pouquinho de colesterol. Então, quem sabe diminui um pouquinho a quantidade de ovos,
Entende? Fazendo com uma outra opção. A gente pode fazer, então, de repente, colocar um ovo numa panqueca de aveia. E aí tu faz uma fruta. Ou então um ovo mexido com saladas. Entende? Que pode botar o espinafre, que a dona Carla lembrou, uma cenourinha, uma cebola, um tomate. E aí tu faz como se fosse um soufflé. Para o telespectador, o doutor vai dar uma salada. É claro que você não vai fazer tudo isso aí, mas pode um dia fazer 3, outro dia fazer mais 3. Uma salada boa para você. Para refeições grandes, então, tá? Como almoço e janta. A gente vai partir do princípio que o paciente não é diabético, certo? Então, couve-flor, brócolis, cenoura, beterraba e cebola. Cebola conta como tempero também, tá? A beterraba pode ser substituída pelo tomate se o paciente é diabético. Dessas 6, se tu fizer uma mistura de 3, pelo menos 3, nessas refeições grandes, que é almoço e janta, variando, né? Tu não pode comer já couve, brócolis e couve-flor. Aí amanhã é couve-flor, brócolis e couve. Não, tu vai misturando elas, tá? Tu vai fazendo a variação. Tu tem quase que um ciclo vitamínico inteiro fechado, certo? Vamos lá, a partes. Eu botei cebola, tá? Ótima, um vermífugo, tem alicina, muito boa. O paciente tem refluxo ou tem gastrite. A gente já vai ter que tirar a cebola. Vai ter que fazer uma substituição. Coloquei beterraba. O paciente é diabético. A gente já vai ter que fazer uma substituição. Eu estou partindo do princípio que é o paciente eutrófico, que a gente chama. Ou seja, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem refluxo. Entende? E se tem tudo... Aí a gente vai ter que fazer uma dieta mais específica. Entende? A gente vai ter que começar a colocar repolho, fazendo substituições. Tem que ver quanto... Primeiro, muito do paladar do paciente também, né? Tomate, pimentão, dependendo muito do grau de refluxo dele e como que ele vai usar esse pimentão, entende? Tem toda essa alimentação, a gente não pode fazer dela restritiva, mas em alguns casos a gente tem que restringir algumas escolhas para aderir a outras. Nós temos que ter uma alimentação mais completa, porque se tu tiver uma alimentação mais completa, tu tem mais escolhas. Para a gente encerrar, porque já são quase 6 horas, mas eu prometo para você, se o doutor puder receber a gente, semana que vem, a gente vai falar melhor sobre frutas e comida, porque é muito importante frutas, verduras, o paladar. Tem muita gente trocando a comida em si para ser mais vegetariana. Isso, não sei se a semana que vem? Podemos. Né? Aí a gente vai conversando sobre a saúde do ser humano com o Dr. Luiz Xavier. Ele é nutricionista aqui no JJ Serviços Médicos do Imbé. Doutor, para encerrar, o que o senhor me fala do abacaxi? Então, para o diabético, o abacaxi é uma fruta que é um pouco mais restrita. Pensa da seguinte forma, ninguém descasca um abacaxi para comer uma fatia só. Tá? Não é assim. Agora, ele é uma fruta que ele ajuda bastante no controle de pressão, por favor, no controle da pressão, não na redução. Mas no controle da pressão ele ajuda bastante. Ele tem uma boa questão, uma boa ajuda em fibras. Então, para o paciente que tem uma dificuldade mais em evacuar, ele ajuda um pouco. Ele é bem adequado como vermífugo. Comer umas 2 fatias de abacaxi por dia? Ótimo. Partindo do princípio que o paciente não é diabético, né? E que, por exemplo, assim, ele não tem... porque o abacaxi também é um pouquinho ácido. Então, o refluxo ele não ajuda muito. Assim, sabe? E é interessante que tu comentou sobre a questão anterior, né? Sobre o vegetarianismo. A dieta vegetariana, ela é uma dieta que ela pode ser saudável, mas ela pode ser prejudicial. Por quê? Porque tem muita gente que pensa, não, eu vou ser vegetariano porque eu vou ser mais saudável. Aí esse paciente que vira, entre aspas, vegetariano, ele come batata, massa e queijo. É uma alimentação cheia de gordura. Ah, mas ele não está comendo carne. Realmente, ele não está comendo carne. Mas faz uma troca por uma alimentação que não é, assim, tá adequada ao nosso dia a dia por uma alimentação não saudável, apenas pelo fato de querer ser, entende, vegetariano ou algo assim. O vegetarianismo pode sim ser muito saudável, mas também pode ser prejudicial se não tiver a orientação correta. Tá? A grande questão em alimentação é trocar comida por lanche. Aí dificulta. Bom,
Essa pessoa aqui é o Dr. Luiz Xavier, nutricionista na JJ em Imbé. Está todas as tardes por aqui, atende você. Basta você ligar para o 3627-1150 JJ Serviços Médicos. Muito obrigado a vocês, são 6 horas da tarde. Né? A gente volta semana que vem com o Dr. Luiz Xavier, falando mais sobre essa comida, sobre o verde, sobre as frutas, sobre o alimentar. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a comida do ser humano. Ele está ficando muito obeso. Nada contra o pão, o X e Coca-Cola, mas realmente está detonando as pessoas. Tá? O doutor volta e fala, inclusive do peixe, que é muito importante. Doutor, obrigado. Sempre à disposição para melhor atender a todos. Muito obrigado. Tá aí o doutor Luiz Xavier vai falar conosco sobre as verduras e peixe na próxima semana. É bom, né? Ô, se é bom. Obrigado a você.